Meus irmãos, eu vou pregar um assunto que eu preguei aqui hoje, no outro culto, um assunto extremamente importante, você que me assiste em qualquer parte nesse país. Eu estou aqui na José Paulino, 781, no centro de Campinas, em frente ao Corpo de Bombeiro aqui do centro. Eu vou pedir também a sua atenção aí em casa, onde quer que você esteja, porque eu vou falar sobre aqueles que vivem afastados, longe. O assunto é importante. No outro culto mexeu com as pessoas e vai mexer também com você. Você é uma pessoa que pode estar perdendo muito, mas põe muito, pode não. Está perdendo muito, mas muito por estar afastado. E você chama a miséria, você chama a morte, você chama o pecado, você chama a lepra, quando você se afasta das coisas boas, das coisas sagradas. No livro de Provérbios, não precisa abrir esse não, você vai abrir em Lucas 15. Vai em 15, Lucas capítulo 15. No livro de Provérbios, no capítulo 18, a palavra de Deus, ela nos fala que aquele que se separa, busca o seu próprio interesse. Quando você está se separando de Deus, da igreja, de alguém ou de alguma coisa, você está buscando o seu interesse, não é interesse de ninguém, é o seu. Preste atenção nisso. Você se separa, você é casado, está se separando do seu cônjuge, você está buscando o seu interesse, você está olhando para si, não está olhando para ninguém, não está olhando para outra parte, não está olhando para os filhos, não está olhando para os pais da outra parte, não está olhando para nada, você está olhando só para você, está buscando os seus interesses, suas vontades, seus desejos, e querendo agradar a si mesmo, a si próprio. Quando você está na igreja e toma uma decisão de se afastar da igreja, você está buscando o seu interesse, está olhando para si, não está olhando para Deus, não está olhando para ninguém, para o pastor, para o obreiro, para irmão de igreja. Você não quer saber se está dando mau exemplo, mau testemunho. O que você está fazendo, para você não importa, você está pensando somente em você, quando você se afasta da igreja, quando você se afasta do pastor, quando você se afasta de uma família, quando você se afasta da empresa, do patrão e etc. Você está buscando o seu próprio interesse, e aquele que se afasta de coisa boa, vai viver as coisas ruins. Existe uma lógica, que quando você está perto de gente boa, você vive as coisas boas. Você está perto de gente boa, você vive as coisas boas. Você está perto de uma pessoa bacana, gente legal, gente fina, educada, coração aberto, você está andando com ela dia após dia, e você diz, poxa, eu estou com uma fome, e ele tem condição, uma pessoa coração aberto, bacana, essa pessoa ela vai dizer para você, poxa, eu também estou com fome, outro não faria isso, e a pessoa ela diz assim para você, está na hora do almoço, almoça comigo, mas eu estou sem dinheiro aqui, almoça comigo, eu vou pagar para você, eu tenho condição. Ele tem condição, ele vai lá e paga para você, ele é bacana, gente boa. E ele passa para você toda a bondade, as coisas boas. Quem anda com gente má, nunca vai aprender coisa boa, nunca vai viver as coisas boas. Jamais receberá as coisas boas. Se anda com gente má, buscou esta vida, se apartou das coisas boas e procurou o caminho errado, como o caso do filho pródigo.
Vamos ler só um pedacinho dele aqui para a gente ir para uma outra parte, para 2 Reis 5. Vamos lá, Lucas 15, 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Esse rapaz aqui não pensou no pai, só pensou nele. Ele não pensou se vai deixar o pai triste, magoado, chateado, não pensou no irmão. Poxa vida, meu irmão, garoto, novo, está indo embora, gosto tanto dele, não vai ficar perto de mim, não vamos crescer junto, ele não vai participar do meu casamento, ele não vai me ajudar na empresa, trazendo para os dias de hoje, ele não vai me ajudar na empresa aqui, que eu estou montando, ou que eu vou montar, eu preciso dele, a pessoa a quem eu confio, não posso confiar em outro, ele está indo para longe, ele não quer saber disso. Todo que se separa, não pensa em terceiro, pensa só em si. Quando ele pediu ao pai, me dá a minha parte, a fazenda, ele não pensou se o pai ia ficar triste. O que ele queria era se separar, ficar longe do pai, do irmão, dos funcionários, dos bens, do que era bom. 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Quanto mais longe você vai ficando, mais longe você vai querendo ficar, mais você vai perdendo, mais você perde. Estão prestando atenção? Quanto mais longe você fica, mais você perde. Não vamos ser meninos, não vamos ser crianças. Não é perder aquela pedrinha que você tem guardado desde os 8 anos de idade. Quanto mais longe você fica, mais você vai perdendo. Você sentado, quem me assiste aí, pela televisão e internet, você pensa assim, puxa vida, eu já fui uma bênção. Eu já fui uma bênção nesta vida. Mas eu me afastei da igreja, me afastei do pastor, me afastei daquele irmão que era uma bênção, aquela irmã que era uma bênção, e eu já não oro mais como antes, eu já fui de oração mesmo, eu li a Bíblia todo dia, eu assisti o programa todo dia, o Show da Fé, eu já não assisto mais, e eu tenho deixado essas coisas mesmo, e você vai perdendo. Você é aquela pessoa que estava muito, mas tão perto ali da sua mãe, do seu pai, perto do seu marido, da sua esposa, dos filhos. Quanto mais você foi se afastando, mais você foi perdendo o amor dos filhos. Perdendo o amor da esposa, do marido, saindo da visão do seu patrão. Você vai se afastando dele, vai se afastando dela e vai perdendo. Esse assunto aqui é super importante, acontece no meio pastoral, acontece no nosso meio, pessoas aqui na igreja e outros que estão me assistindo, podem coçar a cabeça e falar, meu Deus, como eu sou idiota, porque é verdade, eu me afastei daquela pessoa, que é gente boa, que era, quem sabe, a bênção da minha vida, o canal para eu chegar lá, porque Deus aqui colocou ela na minha vida, e eu fui me afastando dela, e eu só perdi daquela pessoa. Aqui diz a palavra, que quanto mais ele se afastava, mais ele perdia, e passava necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Infelizmente, é isso que acontece.
se afasta e você vai parar aonde você não gostaria. Eu conversava com um pastor, amigão meu, e estávamos falando disso aqui, aonde que veio essa mensagem. Ele me falava um caso que eu tenho que falar aqui por alto, e aonde surgiu essa mensagem que saltou no meu coração, se despertou, para trazer para a minha igreja, para você não cair nesse laço. Existem pessoas que jamais podem e poderão se afastar, se apartarem de outra, jamais. Tem gente que tem que ficar perto de você, sua filha, casada, seu filho. Ah, não, casou, vai viver a sua vida, vai para longe. O longe não é tão longe, porque enquanto a sua filha, ela solteira, ficou perto de você, ela foi, ela viveu, ela aprendeu, o filho também, e tal, aquela coisa toda, sempre aquele rapaz bacana, direito, aquela moça direita, casou, não é que tem que ficar agarrado, hein? Não é muro com muro não, não é isso, ficar na casa da mãe todo dia, e tal, não é isso que eu estou pregando, mas casou, ela vai viver a vida dela, mas a partir do momento em que ela se afasta, ela agora vai receber de outra, e ela vai começar a se desviar de todo o ensinamento bom que ela aprendeu quando estava com a mãe, ou quando estava com o pai. Ele sempre foi aquele filho bacana, legal, e etc. Foi se afastar de gente assim, que a mãe, o pai, o tio, que gostava muito, ela agora está muito longe e está perto de pessoas que não é igual. Ela vai perder tudo que ela aprendeu. Outros não. Tem gente que fica com ensinamento, mas nem todos. Tem gente que não pode se afastar. Tem gente que não pode se afastar da igreja, não pode se afastar do pastor. Não pode. Ah, o senhor está vendendo o seu peixe, puxando sardinha para o senhor? Se fosse o caso, não seria errado. Se eu olhasse para esse lado, não seria errado. Nessa conversa que eu tive com esse pastor, ele dizia assim: rapaz, lá na minha região, ele é regional, na minha região, eu procuro sempre estar orando, e eu tenho pastores que estão sempre orando comigo. Quando eu estou indo para o monte, tem pastores que vão para o monte comigo. Quando eu estou lendo a palavra, tem pastor que lê a palavra também comigo. Eu digo para eles: olha, essa semana eu vou ler a Bíblia mais do que o normal. Aí o pastor tal, o outro, ai pastor, isso é bom, aí eu também vou fazer. Aí eu vou fazer uma vigília de leitura bíblica. Tem pastor que dia que o senhor vai fazer? Eu também vou. O senhor vai ficar só na igreja aí, lendo a Bíblia, madrugada toda? Eu também vou. O pastor diz: olha, eu vou fazer jejum. Aí o pastor: que dia que o senhor vai? Que eu também vou. Tem pastor que ele é ajudado assim. E ele estava falando para mim de um pastor dessa maneira, que o pastor, enquanto estava com ele na região, estava ali, participando, que tinha de erro, ele tirava, sai de mim o erro, eu agora estou aqui perto do que é bom. No dia que esse pastor foi transferido, saiu de perto desse pastor, foi para um outro lugar, não demorou muito, esse pastor pecou. Tem gente que não pode sair de perto do outro, nem mesmo o pastor, nem pastor, igreja. Tem pastor que ele tem que ficar ali, por incrível que pareça, obreiro, membro. Quantos membros nós conhecemos, que enquanto estava conosco aqui, lia a Bíblia Sagrada, orava, jejuava, e eu sempre falando aqui: irmão, você tem que jejuar. E ele na casa dele jejuava, bem ou mal, mas jejuava.
orava, bem ou mal, mas orava, e estava ali. Mas alguma coisa bate na cabeça da pessoa, e ela acha que, ela entra no Provérbios 18, e começa a se separar, e segundo o que está escrito Lucas 15, 11 em diante, só vai perdendo as coisas, vai se julgando aí. Quanto você já perdeu? Por estar separado. Aqui ele chamou a miséria. Miséria. Corre comigo em segundo livro de Reis, segundo Reis, capítulo 5, no nome de Jesus. Vamos ver isso aqui. Segundo Reis 5:14. O rapaz, por se afastar do pai, foi perdendo os bens. Coisa séria. Mas a minha tristeza, irmãos, é quando eu trago uma mensagem desta, e você acha que Deus não está falando contigo. E você diz, não, deve ser para alguém que está precisando. Nunca eu. Isso não é para mim. Veja aonde e de quem você está se afastando. De quem você tem se afastado. Você já não está tão perto do pastor, tão perto da igreja, tão perto de Deus, tão perto da palavra, tão perto da oração, tão perto do jejum. Você tem que se colocado mais perto de pessoas erradas, que mentem, que fofocam, que fumam, que xingam e etc. Você perto de gente santa, gente de Deus. Você sempre, quando foi falar para alguém que fulano levou um chute atrás, você sempre perto de pessoas de Deus. Poxa, fulano de tal levou um chute nas nádegas. Aonde que ele levou um chute? Cachorro mordeu aonde? Nas nádegas. Cachorro veio e mordeu ele atrás aqui, nas nádegas. Mas foi se afastar de pessoas que tinham um idioma melhorado, um jeito de falar melhor. Aí você foi se afastando cada vez mais. Você viu fulano que levou um chute, já usou palavreado diferente? Compreende agora o que eu estou falando? Muda. Quando você anda perto de pessoas de Deus, de santos, o seu jeito de falar é diferente. Aleluia, igreja? É diferente o jeito de pensar. É o que eu já preguei aqui várias vezes, reunião de prosperidade. A pessoa, quando se torna de Deus, de verdade, ela antes ia em qualquer buraco para tomar um café, ela ia em qualquer lugar para tomar um refrigerante e um salgadinho. Às vezes um lugar cheio de picumã, aranha, barata passando, aquele azulejo antigo, da época do Império, aquele ovo colorido, a sardinha que já tem 3 dias no balcão lá, na estufa, e a pessoa ia lá e dizia, pô, e gente cuspindo no boteco, e dizia, me dá um café aí, não, me dá, requentado, me dá uma sardinha dessa, passava até mal. A pessoa, quando ela se torna de Deus, e vive perto daquilo que é santo, de pessoas santas, a visão muda, os olhos se abrem. A pessoa diz, queria tanto tomar um refrigerante. Diz, mas então vamos tomar ali. Ele diz, não, ali não, vamos naquele lugar ali, que ali tem lugar para a gente sentar. Lá já tem um ventilador, um ar-condicionado, o azulejo é novo. Lá não tem aquele negócio, não tem aquela gritaria, gente cuspindo perto dele, xingando. Ele já pensa diferente. Verdade ou mentira isso? Quantos de vocês já não mudaram com isso? Porque passaram a viver perto de pessoas que pensam diferente. Já outros não. Quanto mais longe vão ficando de pessoas santas de Deus que têm visão, mais perto ficam dos porcos. Essa semana eu cometi um pecado.
Eu cometi um pecado, eu, Luiz Carlos, pastor da fé, cometi um pecado essa semana. Qual pecado, pastor? Confessa para nós aqui, que nós estamos já abismados que o senhor falou cometer um pecado, então confessa para a gente. Né? Quando fala pecado, você confessa. Então eu vou confessar o meu pecado que eu cometi essa semana. Fala logo que eu vou me levantar e vou embora. Eu cometi um pecado essa semana. Eu ia ligar para uma pessoa daqui da igreja, acabei não ligando para ela. Esse foi o pecado? Sim, porque essa pessoa tem vindo na igreja só no domingo. E ela sempre vinha, domingo, quarta, sexta, domingo, quarta, sexta. Qual foi o pecado do Senhor? Não ter ligado para ela para dizer: ei, você passa mais tempo perto de pessoas que não deve e mais longe daqueles a quem você deveria estar perto. Você não percebe que a cada dia que passa você está se afastando das coisas de Deus, de pessoas de Deus. Uma hora dessa, o que passa a vida mais perto daqueles que não têm nada para dar, você vai ficar igual a eles. Se eles mentem, você também vai mentir. Se eles fofocam, você também vai fofocar. Se eles cometem adultério, você também vai adulterar. Se eles roubam, você também vai roubar. Se eles fazem a vontade do diabo, você também vai fazer. Quanto mais longe, mais afastado você estiver daqueles que são de Deus e das coisas de Deus, mais em direção dos porcos você vai estar. Você vai perder o que você tem, o que Deus te deu. E você está chamando a lepra, porque aquele que se afasta de Deus, eu vou mostrar agora, mente. O que se afasta de Deus, das coisas de Deus, do homem de Deus, mente, rouba, e atrai lepra, atrai aquilo que faz você ficar afastado mesmo. Vamos lá, 2 Reis 5,14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne do menino, e ficou purificado. Está falando do Naamã. Então voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele, e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei, e instou com ele para que a tomasse. Mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim, contudo, desce a este teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Amém? O Naamã ficou curado, ficou purificado, ficou muito feliz, quis dar presente para o homem de Deus. O homem de Deus: eu não vou receber nada disso. Vai em paz, meu amigo, você foi abençoado, tá bom, não precisa dar nada, nem comprar nada, pagar por nada. Tinha ali junto do profeta um rapaz chamado Geazi. Esse, enquanto estava perto, tinha de tudo. Mas no dia em que ele tomou a decisão, 20, na hora, no dia, na hora, no momento em que ele tomou a decisão, então Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, vive o Senhor, que hei de quê?
correr atrás dele. Espera aí, eu tenho que correr atrás da minha bênção, irmão. Eu tenho que correr atrás de santidade. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ele diz: correi para alcançar o primeiro lugar de santidade, de poder, de bênção. De homem de Deus, mulher de Deus, não é correr atrás do teu erro, correr atrás do teu pecado. Não é correr atrás da sua morte. Correr para trazer a desgraça para dentro de casa. Desde o dia que eu pus o meu pé em cima deste altar aqui, a primeira vez, naquele domingo, alguém me corrija se eu errar, 6 de setembro de 2009, correto? Desde o primeiro dia que eu pus o pé aqui em cima deste altar, que era o altar um pouquinho diferente, eu sempre falei, e eu quero dizer para os senhores mais uma vez: o homem só fecha a porta depois que é roubado. Enquanto ele está respirando, enquanto ele tem dinheiro no bolso, está empregado, enquanto ele olha para o lado, estão as pessoas que ele ama, que ele gosta, que ele está caminhando, que ele está respirando, ele diz: eu não preciso de nada. Quando a coisa fica difícil, aí é mão na cabeça, no queixo, coça e diz: o que foi que eu fiz, o que está acontecendo? Por que esse mal me sobreveio? Aí aquela história que a gente vê aí pelas esquinas, vizinhança dentro de casa, na televisão, enfim. Meu Deus, por que tudo isso? Por que isso me aconteceu? Mas foi você que correu atrás, foi você que pediu isso. Não é Deus que mandou, não. O homem vive, o homem come o que ele foi em busca. Sabe aquela frase? Pastor da fé? Quem quer ser livre, que seja livre, o tempo é oportuno. Quer ser uma bênção? É agora. Quantas vezes eu apareci na televisão, o missionário, o pastor Jaime, chegou lá e disse assim: olá meus amigos, aí de Campinas, de São Paulo, o missionário falando, eu estarei na cidade, vou estar no culto tal hora, nesse dia nós vamos fazer isso, nós vamos abençoar. A pessoa nos viu e falamos: olha, venha. Ela recebeu, teve a oportunidade. Foi dito: olha, vou te abençoar com tal coisa, esse culto vai ser uma bênção, essa corrente que nós vamos iniciar, vai acontecer isso. Ah, ninguém me ajuda. Não, em vez de você ir correndo para a igreja, em vez de você falar: homem de Deus, ó, eu estou aqui, meu Deus, entende? A pessoa corre para ir mais longe das coisas de Deus. Ele correu para estar mais distante do homem de Deus e mais perto do seu pecado e da sua morte. Tem gente que não pode sair de perto, não pode. Eu dizia que hoje, meu Deus, a igreja orou comigo hoje: Senhor, me deixa ficar perto de Ti, me ajuda a ficar perto do Senhor. Quanto mais perto de Deus, das coisas de Deus, é melhor. Aleluia, pessoal. Mas aqui tem gente que misericórdia. Você tem que fugir desse demônio que faz você ficar longe das coisas de Deus. Você está em casa, você diz: hoje eu tinha que ir na igreja, mas hoje eu não vou não. Eu até fiz um propósito de ler a Bíblia, mas acho que eu não vou ler não. Meu irmão, você é um capeta de um diabo desgraçado, que está tirando você daquilo que é sagrado, e já você vai ficar vazio, vazia. Daqui a pouco você vai mentir. Olha aqui, ó. Vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem. Meu Senhor me mandou dizer. Verdade ou mentira? Hã? Bem alto, igreja. É se afastar de pessoas de Deus, correr para estar mais longe, que mente.
Ele não mentiu perto do homem de Deus, porque não dava para mentir perto de tamanho poder, tamanho unção. Mas longe do homem de Deus ele já mentiu. O homem ainda usou o nome do profeta, que loucura. O homem de Deus me mandou dizer que agora mesmo vieram a mim 2 mancebos dos filhos dos profetas da montanha de Efraim, dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestidos. E disse Naamã: seja servido tomar 2 talentos, e instou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de vestido, e pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. Pulando um pouquinho, 27. Portanto, o 26, perdão, 26. Porém, ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro, a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestidos, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, a tua semente, para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. O que ele buscou? Por ficar afastado do homem de Deus, com a mentira, a lepra, a morte para ele e para sua família. Os que se afastam estão chamando lepra para si e para sua casa. Pergunte quem já se desviou e voltou para Jesus Cristo. Os que conseguiram voltar, porque tem gente que nem consegue. Eu dizia que o Davi, quando era tempo de guerra, que os reis saíam a guerrear, o Davi não foi para a guerra, ficou em casa descansando. Espera aí, meu senhor, o senhor está buscando o seu próprio interesse. Quando é tempo de todos estarem juntos, lá o Senhor vai incentivar o pessoal. O Senhor é o rei. E todos já tiveram vitórias no seu comando, o Senhor perto ali. E o Senhor vai se afastar. Foi ele se afastar daquele decreto dos reis e ficar em casa e se descansar. Saiu daquele descanso no palácio real, na sacada, viu a mulher, a cobiçou e deitou e pecou com ela. E no seu pecado, o menino que nasceu ainda morreu. O Davi faz a oração no Salmo 51, não se afaste de mim, Senhor, não retire de mim o teu Espírito, porque um homem que se afasta de Deus, Deus se afasta dele. Aleluias. Um homem que se afasta de Deus, Deus se afasta dele. Isso eu sempre gostei de falar, porque ainda tem um grande número de gente cabeçuda, que acha que Deus não faz tal coisa. E saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: ouvi-me, Asa e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Aquele que toma a decisão de se afastar, buscar o seu próprio interesse, se afastar de Deus, acha que Deus vai caminhar com ele. Está escrito aqui, 2 Crônicas 15:2. Deus não vai caminhar com essa pessoa. Ele diz: se você me buscar, eu digo para você, eis-me aqui. Pois não? O que você quer, filho? Filha, eu vou te abençoar. Agora, no dia em que você se afastar de mim, eu não vou caminhar com você. Filho pródigo. Se afastou do pai, cada vez mais o pai não estava com ele. O Geazi foi se afastando do profeta, o profeta não foi com ele, caminhando. Não mente não, rapaz.
Não faz isso não, rapaz. Você busca o seu interesse, que é viver sua própria vida, achar que pode, e ninguém pode nada sem Deus, igreja. Ele diz: sem mim, nada podeis fazer. Não pode. O certo é nós nos apegarmos mais e muito mais, cada vez mais ao Senhor. Quanto mais você puder, melhor é para você. De uns atendimentos que eu fiz aqui, para algumas pessoas eu falei, o certo era as pessoas estarem na igreja todos os dias. Mas todos os dias não dá para você estar, nos dias de hoje não dá. Os afazeres, de manhã, à tarde e à noite, não dá. Você trabalha, mas na presença de Deus você tem que estar. Fugir do pecado aonde você está. Mas aquilo que eu sempre digo, pelo menos 3 vezes na semana você deve estar na casa de Deus, pelo menos 3 vezes perto do homem de Deus. Pode ter certeza que você perto de mim, não estou vendendo meu peixe não, mas perto do homem de Deus, dentro da igreja, você vai ouvir as coisas de Deus. Pode ter certeza. Se você chegar perto de mim aqui, quem já ficou comigo aqui 2 horas direto, 3 horas direto, fora do culto, caminhando comigo, sabe o que eu estou falando, pode concordar comigo que é verdade. Falamos de futebol, falamos de política, falamos do calor, falamos de tudo, mas eu entro na palavra. Eu sempre digo, irmão, a palavra de Deus fala isso, devemos orar, irmão, a gente tem que fazer tal coisa, porque, irmão, esse mundo está terrível, sem Jesus não dá, e não sei o que mais, aí depois fala mais outra coisinha, volta para a palavra de novo, volta para a santidade, volta para a vida com Deus, e assim por diante. Agora, quero saber se você fora, longe do pastor, longe da igreja, longe de diante da palavra, longe do jejum, longe da oração, longe de gente boa, longe de coisa boa, se você vai encontrar isso. Você vai encontrar aquele caso que eu falei. Minha mãe conhecia muito bem carne, ela trabalhou no açougue, no dia ela foi lá comprar e disse para o rapaz, meu amigo, me dá 1 quilo de tal carne aí. Ele achou que podia enganar, eu não conheço carne, muita gente também não conhece. Então, me dá 1 quilo aí, ou 2 quilos de carne e tal. O rapaz virou e cortou a carne, minha mãe olhou e viu que não era carne. Você vai estar perto de gente assim. E ele foi lá, embrulhou, minha mãe não era de Deus na época. E era bem provável, sendo de Deus, ainda fazer. Embrulhou a carne, não sei o que, pesou, embrulhou, minha mãe ficou olhando e falou, essa carne não é a carne tal. Acho que é patim, né? Que é bom para fazer ensopado, não é isso? Botar na panela de pressão, não é? Uma carne dessa aí. Aí foi lá, embrulhou, falou assim, é tanto. Minha mãe disse, me dá, vamos dizer que seja chão de dentro, que aqui o pessoal em São Paulo fala colchão mole. Chão de dentro é a mesma coisa de colchão mole. Me dá 1 quilo de chão de dentro, amigo. Ele falou, aqui, dona. Chão de dentro. Aí, dona, ela disse, me dá 1 quilo de... Ele aqui. Ela pegou a carne, pá, no peito dele e falou, você vai enganar outro, que isso aí é tal coisa, não é o que eu estou te pedindo. E etc, 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 etc. Isso porque ela conhecia. Estou dando um exemplo aí, faça analogia agora. Você não vai saber aquilo, vai ser enganado. Como nós encontramos pessoas que são enganadas, um senhor que veio na igreja no Rio de Janeiro, muito tempo, eu falei, o senhor vai para onde, meu amigo? Acabou o culto, o senhor está esperando alguém? Ah, eu estou esperando um rapaz, que ele vai vir me buscar. Eu falei, quem é esse rapaz? Seu filho, seu neto? Um moço que eu encontrei perto da minha casa, eu falei para ele, você me leva lá na igreja? Se eu levo o senhor sim. Mas como é que eu levo? Não, eu dou dinheiro, eu tenho dinheiro aqui no meu bolso, o senhor vem de idade. E deu dinheiro para o rapaz, e vou levar o senhor lá, e tal hora eu vou buscar. Não foi buscar. Esse senhor foi enganado. E como tem gente enganada assim? Perto de Deus, igreja, porque longe é o pastor que erra, é o obreiro que erra, perde o ministério, perde a igreja, perde o trabalho, perde muita coisa. Fiquem de pé todos.